primeira carta de Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 5, o texto que nos diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Amados, segundo então o apóstolo Pedro nos fala nesta carta, algumas atitudes, alguns procedimentos nossos, humanos, que podem atrapalhar, que podem impedir o cristão de crescer, de amadurecer. Lá em Levíticos, no capítulo 11, verso 44, Deus fala por meio de Moisés: eu sou o Senhor, o vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santo, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E o que Deus estava falando desde o princípio do seu relacionamento com o seu povo era a necessidade de desenvolver algumas coisas a nível de caráter pessoal, de atitude pessoal, que pudesse atrair o desejo de Deus de estar conosco, desenvolver em Deus um desejo de caminhar conosco. Muitas vezes nós pensamos só unilateralmente, pensamos só na nossa vida. Quando nós queremos caminhar com Deus, nós cremos que Deus já está pronto para caminhar conosco. E quando nós não queremos caminhar com Deus, queremos caminhar sozinhos, fazer a nossa própria vontade, nós cremos que podemos também agir assim. Mas existe um outro lado da história que é muito importante. O que Deus pensa acerca de tudo isso? O que Deus pensa? Como Deus vê a nossa atitude de descartá-lo muitas vezes? De não demonstrarmos para Ele o desejo nosso, um desejo pleno de caminhar junto com Ele, junto dEle. Então o amadurecimento, o crescimento espiritual, ele é sinônimo de maturidade. E ele deve ser buscado pelo cristão, ou por todo cristão, aquele que deseja ter uma vida íntima com o Senhor, um bom relacionamento profundo com o Senhor, de forma tal que as coisas venham a fluir de uma maneira agradável, eficaz, que suas orações sejam eficazes, que sua adoração seja de fato agradável a Deus. Tudo isso, ou em tudo isso, a nossa maturidade está envolvida. Mas, nesta carta que o apóstolo Pedro escreveu, ele fala sobre algumas coisas que podem impedir o cristão de alcançar essa maturidade. Ele fala de alguns pecados, dos quais nós, como cristãos, devemos nos despojar. Então, no primeiro verso, ele diz que é necessário deixarmos algumas coisas, nos despojarmos de alguma coisa. E a palavra despojar significa deixar algo que está em você, o que você carrega. Esse termo despojar-se vem de despojos, que era muito usado nas guerras. Os soldados combatiam e quando perdiam, morriam, os inimigos tinham o direito de vir retirar os despojos de guerra. Pegavam as suas lanças, pegavam os seus pertences, os seus objetos pessoais. Aquilo que eles desejassem, eles tiravam e levavam como despojos de guerra. Então, quando o apóstolo Pedro fala em despojarmos de algumas coisas, são coisas que estão em nós, que nós carregamos conosco e que nós precisamos nos desfazer delas. Depois, no verso 2, ele fala também daquilo que nós devemos desejar, que é um processo, ou seja, o que vem depois. Eu preciso me despojar de algumas coisas, abandonar, deixar para trás, mas eu preciso desejar outras. E o apóstolo Pedro fala sobre estas coisas. Ele diz: olha, vocês precisam desejar o leite espiritual, o genuíno leite espiritual. Ele também fala daquilo que nós devemos experimentar no verso 3. Criarmos momentos
propícios para nós experimentarmos a companhia de Deus. E ele fala um termo maravilhoso, se é que já experimenteis que Deus, ou que já tendes experimentado, que Deus é bondoso. Então nós precisamos criar circunstâncias nas quais a bondade de Deus será percebida, será notada, será manifesta a nós. E por último, ele fala de quem nós devemos nos chegar ou nos achegar para consolidar essa maturidade que nós desejamos alcançar. Então, eu quero começar a caminhar com os irmãos pensando acerca daquilo que Pedro, o apóstolo Pedro, nos coloca como coisas das quais nós precisamos nos despojar. E ele cita 5 coisas: a maldade, o dolo, ele fala da hipocrisia. O que seria a maldade? Às vezes nós confundimos, nós agregamos a um simples conceito todas as coisas ruins. Nós agregamos a palavra maldade. Mas a palavra maldade que foi usada no grego, kakia, que é a língua original do Novo Testamento, ela tem um sentido específico para a depravação, para a malícia. Seria toda atitude degradante e má. E essas atitudes que nós tomamos para com os outros e para conosco mesmo. Então eu preciso me despojar de toda a maldade, todo pensamento pernicioso, tudo aquilo que é degradante, a minha vida e a vida do meu próximo. Eu preciso deixar para trás. E por um motivo muito sério. A palavra de Deus nos fala que o Senhor manifestará a sua ira sobre toda a maldade humana. Deus não releva a maldade no coração do homem. Romanos 1,18 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Isso fala diretamente a mim, fala a você. Nós conhecemos a verdade, ou seja, detemos a verdade. Sabemos o que é correto, sabemos o que é bom, mas muitas vezes nós exercemos esse conhecimento para o nosso próprio prejuízo. Por isso que ele diz: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm, que já conhecem, já têm o domínio sobre aquilo que desagrada ao Senhor, mas fazendo de forma injusta. Em segundo lugar, ele fala sobre o dolo, que significa engano, ludíbrio, traição. E houve um momento na vida de Jesus que ele falou bem acerca de um dos seus discípulos, ou futuro discípulo, que naquele coração não havia dolo. Foi quando ele deu um testemunho positivo acerca de Natanael. Em primeiro lugar, foi Filipe, que conheceu Jesus, e depois foi atrás de Natanael, seu amigo, dizendo assim, de uma maneira muito empolgante, que ele havia conhecido o mestre, ele havia conhecido aquela pessoa de quem Moisés tinha dito na lei, de quem os profetas tinham profetizado. Ele tinha conhecido Jesus, tinha acabado de conhecer Jesus. E aí, Natanael estava debaixo de uma árvore, e naquele momento que Filipe chega até ele e diz: olha, eu achei, ele veio de Nazaré. Natanael diz para Filipe assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele fala uma coisa ruim, mas exercendo a sinceridade no seu coração. E não com maldade. Ele duvida. Nazaré era uma cidade desprezada, uma cidade de pessoas pobres. Mas era lá que estava o Messias. Foi lá que ele foi criado. Foi lá que ele aprendeu a profissão com seu pai. Carregava esse estigma de ser nazareno. Natanael foi uma pessoa sincera e falou o que pensava. Mas aí houve um negócio muito interessante. Naquele momento, irmãos, Jesus chega e fala com Natanael: olha, eu já sabia tudo aquilo que você tinha dito quando você estava debaixo de uma árvore. Natanael percebe que Jesus trazia consigo algo realmente divino.
Jesus diz assim, olha, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Ou seja, não havia no coração de Natanael nenhum desejo de engano, de ludíbrio, de traição. Havia simplesmente ignorância, falta de conhecimento. Estava um pouco preso aos preconceitos. Mas quando ele percebe que Jesus trazia os traços de um profeta, do Filho de Deus, do Messias, ele se entrega para Jesus. Entende, irmãos, que a nossa maturidade, ela não leva em conta o nosso passado. Ela leva em conta as nossas atitudes do presente e as nossas perspectivas de futuro. O passado de Natanael não foi levado em consideração, mas a sua declaração e a sua atitude após a declaração demonstrava que ele estava disposto a seguir Jesus, como de fato seguiu. Bastou que Jesus revelasse algo acerca da sua vida. E ele se convenceu, porque ele queria de fato crer, queria se entregar. Então, nós precisamos ser pessoas sinceras. Precisamos ser pessoas abertas com os outros e também com Deus. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar. A teologia nos mostra que Deus é onipresente, onisciente. Isso se aplica a Jesus como Filho de Deus. Mas nós precisamos ter um coração aberto e cultivarmos um diálogo aberto com Deus, em sinceridade, para que a maturidade possa ser alcançada por nossas vidas. Amém? Em terceiro lugar, Pedro fala que nós devemos nos despojar da hipocrisia. E a hipocrisia tem significado, ou como significado, o fingimento, a simulação, a falsidade. E há 3 níveis de hipocrisia na vida do ser humano, os quais nós precisamos estar atentos. No primeiro nível, às vezes nós somos hipócritas com os outros, e existe uma predisposição na vida de alguns, e que é maior na vida de outras pessoas, menos na vida de outras, mas existe essa predisposição a termos atitudes hipócritas. E Jesus falou acerca disso. Existe também, num segundo nível, aquela hipocrisia que nós temos conosco mesmos. Construímos uma máscara, construímos uma ideia pessoal e convivemos com ela. E mesmo que sejamos confrontados ou por Deus ou pelas pessoas, nós rejeitamos esse confronto e muitas vezes preferimos continuar com a máscara que nós estamos vestindo. Isso é hipocrisia. E num terceiro nível, muito pior, é quando nós somos hipócritas com Deus. Achamos que podemos ser hipócritas com Deus. E aí criamos uma máscara para o nosso relacionamento com Deus. Desprezamos a palavra de Deus. Desprezamos os momentos em que o Senhor nos exorta, nos admoesta. E deixamos de experimentar a maturidade cristã que Ele também quer revelar a nós. Jesus falou, certa vez ele proferiu um sermão no qual ele foi muito duro. Muitos sermões de Jesus demonstravam a sua mansidão, o seu amor, o seu carinho, diferente de João Batista, que já chegava desbravejando, dizendo: raça de víboras, arrependei-vos e credes. Jesus era mais manso. Mas teve um momento lá em Mateus 23, capítulo 23, a partir do verso 13, ele começa falando já num tom de admoestação, caminhando para a exortação. Ele dizia assim: olha, ai de vós, escribas e fariseus, pois que fechai aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão querendo entrar. Ele fala, mas ai de vós, escribas e fariseus, e ele cita o termo hipócritas. No segundo verso que vem depois desse, ele diz de novo, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Pela segunda vez ele chama os escribas e fariseus de hipócritas. E agora ele diz, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. E numa terceira vez seguida, ou consecutiva,
ele também chama os escribas e fariseus de hipócritas. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Aonde estava a hipocrisia dos escribas e fariseus nesse momento em que Jesus estava os exortando? A primeira delas, ele diz assim: vocês estão fechando aos homens o reino dos céus, e nem vocês entram nem deixam aqueles que estão querendo entrar. Como que nós, ou como que eles, como hipócritas, podiam fechar o reino dos céus? Através do testemunho. E é nessa hora que nós nos encontramos, às vezes, dentro dessa hipocrisia. Professamos uma fé, confessamos um cristianismo, mas a nossa vida não condiz. E as pessoas que querem conhecer Jesus através de nós, querem ver uma mudança que Jesus fez na nossa vida, para poder desejar também essa mudança, é nesse momento que o testemunho na vida de um cristão tem um valor tremendo. É nessa hora que eu vejo que o testemunho, por exemplo, de um ex-traficante tem uma eficiência na comprovação do poder de Deus, do milagre de transformação de Deus, no qual perdoa de muitos pecados e o faz uma nova criatura. É nessa hora que eu vejo que o testemunho de uma pessoa que tinha uma vida sexual totalmente depravada, deturpada, e de repente conhece Jesus, assume o compromisso de ter uma mudança e é fortalecida pelo Espírito Santo e consegue mudar e dá um testemunho de transformação. Esses 2 testemunhos e muitos outros são positivos. Não fecham portas dos céus para ninguém, pelo contrário, incentivam as pessoas a crerem que em Jesus tudo é possível. Que em Jesus todo pecado pode ser lançado por terra, pode ser abandonado, e em Jesus é possível nascer uma nova criatura. Mas, irmãos, olha para a sua vida, eu vou olhar para a minha. Às vezes há momentos, não muitos, mas há momentos que nós não vivemos como deveríamos viver um cristianismo autêntico. E as nossas palavras ou as nossas atitudes às vezes impedem um não convertido de se achegar a Jesus. É assim ou não? Se dissermos que não, estaríamos sendo hipócritas como os escribas e os fariseus. Precisamos nos confrontar com essa realidade para mudarmos, para melhorarmos a nossa vida. E Jesus condenou isso. Ele deu a vida pelas pessoas. E muitas das pessoas por quem ele deu a vida estavam o seguindo, estavam servindo de pedra de tropeço para que outros pudessem se achegar a ele. Eu lembro do Tião, um evangelista lá do sertão da Paraíba, andou aqui conosco um tempo. Tião, certa vez na minha casa, disse uma frase para mim e para minha esposa. Assim: pastor, o que tem atrapalhado o evangelho são os evangélicos. E nós tivemos, tristemente, que dar razão para aquela palavra do presbítero Tião. Então, queridos, precisamos vigiar nossa vida, policiar o nosso testemunho. Quando Jesus falou: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações. Era comum naquele tempo, quando a mulher se tornava viúva, ela ficava desamparada. Até hoje isso é comum. E eles inventavam dívidas. Por terem um acesso aos magistrados da época, eles caluniavam o falecido e levavam as casas, literalmente, tomavam posse daquilo que não era deles, deixando as viúvas desamparadas. Jesus apontou pecados. E o pior, irmãos, disse uma verdade para aquelas pessoas. Faziam aquilo lá fora e depois iam para o templo fazer orações longas, prolongadas, como se estivessem vivendo uma vida grande, de grande santidade. Isso é ou não é hipocrisia? Terceiro nível de hipocrisia que Jesus falou. Vocês, escribas e fariseus, são hipócritas porque percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. Sabe o que é um prosélito?
alguém que adere a uma nova ideologia. Eu sou um prosélito do cristianismo, um dia eu me converti a Jesus. Então, ele dizia assim, vocês se esforçam para fazer um prosélito. Naquele tempo era para converter alguém ao judaísmo, se referindo aos fariseus. Mas depois de Jesus, depois de ter convertido aquela pessoa, vocês fazem ele filho do inferno, 2 vezes mais do que vocês. Porque convivendo com vocês desse jeito que vocês estão vivendo, vai ser difícil ir para os céus. O caminho ao inferno. Então olha que Jesus deu uma ênfase à praxis de vida. Palavras, irmãos, o vento leva. E Jesus sempre falou sobre isso. Olha para a tua vida. Toma conta da tua vida, não da vida do outro. Cuida do teu testemunho para que te vá bem. E seja feliz. E amadureça espiritualmente. Depois ele fala sobre a inveja. Precisamos nos despojar da inveja. Depois ele fala da maledicência. E quando nós falamos de inveja e maledicência, na verdade são 2 tipos de pecado que fazem mal ao outro, mas que trazem sérias consequências a nós mesmos. A inveja pode ser combatida quando nós tomamos uma prática de orar pelo bem-estar do outro, de quem nós às vezes começamos a sentir uma inveja. E há algum cristão que diz assim, não, eu tenho uma inveja santa de fulano. Ela começa até sendo talvez uma inveja santa, se isso é possível. Mas se você não cuidar disso, vai ser a inveja de verdade, pecado. Então ore por essa pessoa, agradeça a Deus pela vida dessa pessoa, por ela ser quem ela é, por ela inspirar a sua vida, mas não tenha inveja. Você pode até querer ser como ela, crescer como ela cresceu, tê-la como um referencial de vida, um espelho, mas nunca ter inveja dela. Porque a inveja tem na raiz a maldade. Quando você quer ter o que o outro tem, quando você quer ser como o outro, mas por não conseguir, você deseja que o outro seja reduzido, que não seja quem ele é, que perca o que tem. A inveja às vezes nasce de um sentimento bom, mas pode e vai desencadear numa coisa ruim. E já a maledicência também. Muitas pessoas falam mal, criticam o outro, porque no fundo gostariam de ter o que o outro tem, gostariam de estar no lugar no qual o outro está. Nasce de uma admiração, mas depois vai desencadear na maledicência. Toma cuidado. Você precisa se despojar de tudo isso. Tiago, o apóstolo, disse, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu próprio coração, e a sua religião é vã, não tem efeito nenhum. Então nós precisamos nos despojar pelo menos desses 5 sentimentos, dessas 5 atitudes. E desejar, diz o apóstolo Pedro, devemos desejar coisas genuínas e que nos levam de fato ao crescimento espiritual. Então no verso 2, o que Pedro diz? Desejai afetuosamente, não é de qualquer jeito. Ele fala, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, que somos. Jesus falou que quando nós nos convertemos, nós nascemos de novo, experimentamos um novo nascimento, nasce uma nova criatura. Pedro está dizendo, desejai afetuosamente como meninos recém-nascidos, ou novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, genuíno, para que por ele vades crescendo. E aqui ele está se referindo a quê? Que leite espiritual é esse, genuíno? É a palavra de Deus, que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito, que nos dá força para combater o pecado, que aumenta a nossa fé em Deus, em Jesus. Então, da mesma forma que nós precisamos nos despojar daquilo que desagrada a Deus, que é pernicioso e maléfico a nós, nós precisamos desejar as coisas boas,
desejar aquilo que vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Em terceiro lugar, Pedro diz que nós devemos construir experiências que revelam a bondade do Senhor. No verso 3, ele fala assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. E aqui Pedro coloca uma pergunta. E alguém que faz uma pergunta, a faz desejando uma resposta. Talvez essa resposta não precisa ser dita a mim, mas ela precisa ser encontrada por você. Talvez ela não precisasse ser dita ao apóstolo Pedro, mas era uma resposta que precisava ser encontrada pelos seus discípulos. Vocês têm criado, nós temos criado experiências através das quais a bondade do Senhor se manifestará a nós. Quem aqui tem um testemunho de vida que demonstre a bondade do Senhor? Quem aqui já passou por um momento na sua vida no qual sentiu que de fato Deus é bom? Não porque alguém falou que Deus é bom, mas porque você viu a bondade do Senhor agindo diretamente em você, na sua casa, na sua família. Pedro está dizendo que nós precisamos construir também experiências assim. E é nessa hora, irmãos, que nós precisamos ver que tipo de experiências nós temos construído na nossa vida. Aonde nós temos empregado nosso tempo, nossas atenções. Eu quero estar onde Deus está. Eu quero fazer aquilo que Deus está disposto a fazer. Eu quero empregar a minha vida naquilo que também é sonho e projeto de Deus. E aí eu estarei construindo momentos e experiências que com certeza me mostrarão a bondade do Senhor. Amém? Quantas vezes homens de Deus passaram por dificuldades, mas por estarem fazendo a vontade de Deus, viram como que o Senhor era bom. Paulo e Silas na prisão viram um terremoto acontecer e viram suas cadeias caírem, viram as grades da prisão se abrirem e viram um carcereiro se converter e depois toda a sua família. Que é maior manifestação da bondade de Deus, irmãos. O apóstolo Paulo estava numa viagem, naufraga o navio, mas Deus avisa para ele antes que haveria de acontecer aquilo. Ele para numa ilha, naquela ilha, por ele ser quem ele era, ele não deixava, não perdia uma oportunidade para pregar. E ele é mordido por uma cobra logo no início, ao fazer uma fogueira. A serpente pegou o apóstolo Paulo. E todos os nativos daquela ilha disseram: vai morrer. Como de fato qualquer pessoa natural morreria. Mas Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Permitiu que o naufrágio acontecesse para que ele pudesse chegar naquela ilha. E o fato daquela serpente ter picado a sua mão e ele não ter morrido, fez com que os moradores daquela cidade, daquela ilha, acreditassem a ele o título de Filho de Deus. Viram nele divindade. E foi a pegada que ele teve para falar do verdadeiro Deus, falar daquele que realmente pode fazer milagres, e apresentou Jesus. Muitos se converteram. Depois ele é levado à casa do pai do chefe daquela ilha. Estava enfermo. Paulo ora, o homem é curado. Jesus é glorificado, Deus é glorificado ali. E a bondade do Senhor foi revelada. Irmãos, é assim que Deus faz. É assim que Deus faz na nossa vida. Se nós estivermos fazendo a vontade dEle, estaremos construindo experiências nas quais a sua bondade será revelada. E por último, Pedro diz que nós devemos nos achegar a Jesus como uma pedra fundamental para a nossa vida. No verso 4 ele fala assim: e chegando-vos para ele, falando de Jesus, pedra viva, que foi rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus foi eleita e preciosa. No coração de Paulo havia uma tristeza por uma verdade que ele estava falando.
E muitas pessoas rejeitaram Jesus. Mas ele está dizendo, se você quer alcançar maturidade espiritual, você precisa se achegar para ele. Como quem diz, não há outro caminho, não há outra fonte de esperança e de vida, pois ele é a pedra viva, eleita e preciosa, a única que pode transformar a tua vida, mudar a sua história e te reconciliar com o Pai eterno. Então, amados, sobre que pedras nós temos edificado a nossa vida? E em torno de quem nós temos achegado o nosso ser, o nosso ambiente de vida? Pedro fala, se nós queremos de fato sermos pessoas maduras espiritualmente, felizes, nós precisamos nos achegar para Jesus. Construirmos a nossa vida como casa espiritual que somos, sobre este fundamento que é Jesus. E aí sim, a graça de Deus, através de Jesus, se manifestará em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Ainda que tenhamos que passar pelo vale, mas o Senhor estará conosco ali. E nós seremos consolados. E após o vale, a vitória do Senhor é certa. Amém?